Olá, eu sou o Caio Tucunduva, especialista em cafés especiais, mestre torrador da No More Bad Coffee Torrefação e também degustador e classificador de cafés especiais. E hoje a gente vai falar sobre prensa francesa, French Press ou também cafeteira de êmbolo. Um método super conhecido no mundo inteiro, que ganhou notoriedade a partir de 1960 e ganhou notoriedade na França, onde ela foi patenteada. Uma coisa bacana desse método é que, na verdade, inventada em 1929, ou mais ainda, não inventada, mas a primeira patente foi feita por dois italianos, né? Então existe aquela coisa da rixa, é uma prensa italiana ou é uma prensa francesa? Hoje em dia virou prensa francesa justamente porque ganhou notoriedade justamente na França. É uma ferramenta extremamente simples, né? Então consiste em um recipiente, né? E o êmbolo, né? Que nada mais é do que um êmbolo onde adota-se uma pressão, que é constituído de um filtro com uma malha de aço. Então a gente trabalha com dois conceitos na prensa francesa. A primeira é o conceito de infusão. Então a gente vai infusionar o café aqui. O que é infusionar? É colocar o grão de café aqui moído, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre granulometria dele. Então, colocar o café moído aqui, deixar com a água quente e deixar infusionando por alguns minutos. E após esses minutos de infusão, aonde todo esse grão moído começa a liberar pelo contato com a água quente todos esses óleos essenciais que são responsáveis principalmente por todo o sensorial, sabor e aroma, né? Então, após o tempo de infusão, pressiona-se esse êmbolo para baixo para realmente separar, né, a bebida do café encharcado, que é a borra, tá? E esse método, então, permite que você, ao fazer isso, você sirva esse café imediatamente após esse tempo de infusão. Por quê? Porque quanto mais tempo de contato com a água, o café, mais óleos essenciais serão liberados e a partir de um certo momento começa-se a sentir o amargor, o que não é legal para a nossa bebida, tá bom? Então é um método extremamente simples, extremamente fácil e o legal é que ele tem que ser consumido imediatamente, ele não pode ser consumido logo depois. Então ele é muito usado no exterior, principalmente em hotéis, usa-se muito Europa, Estados Unidos, tá? E vem cada vez mais ganhando adeptos de cafés especiais pela simplicidade e também por entregar uma bebida extremamente rica em óleos essenciais, o que faz com que a boca exploda de sensorial, tá? É uma bebida que, por não ser filtrada da forma que a gente acaba usando um porta-filtro, porque aí os grãos não são infusionados e esse sistema de filtragem aqui é por percolação, onde a água somente passa pelo grão moído. Esse sistema aqui tem muito mais contato da água com o grão, fazendo essa bebida virar uma bebida riquíssima em sensorial, uma bebida inclusive que visualmente ela é uma bebida mais parruda, é uma bebida mais forte, porque não traz uma limpidez quando se olha na bebida, tá? Então a ideia é a gente preparar uma prensa francesa hoje no método tradicional e nós vamos moer esse café que a gente vai preparar na prensa francesa de modo grosseiro, então uma moagem grossa. Por que uma moagem grossa? Porque como a gente vai trabalhar com uma malha de metal,
os buraquinhos dessa malha de metal são muito maiores se comparado a um filtro de papel. O que acontece se a gente moer de forma muito fina? Tá? Esse café fininho em contato com a água, ele vai passar por essa malha da prensa francesa e vai trazer um café com muita borra. E um café com muita borra na boca, ele fica super desagradável. Então, a moagem grossa faz com que a gente retenha a maior parte desse café abaixo da malha, trazendo uma experiência mais interessante. Tá? O bacana desse método é que a gente tem diversas variáveis que a gente pode mudar esse sensorial. Pô, o que são essas variáveis? Bom, primeiro que a gente pode usar um café muito grosso ou um café apenas grosso. Tá? Isso já vai mudar, inclusive, a forma como se libera esses óleos essenciais. E a gente sabe que quanto mais óleos essenciais, mais experiência sensorial a gente vai ter de boca. A outra coisa é que a gente pode, inclusive, trabalhar com tempos diferentes de infusão. Então a gente pode trabalhar de 3 minutos a 5 minutos. Tem métodos, inclusive, um método australiano de prensa invertida que trabalha com 8 minutos. Né? Então a gente tem essa variável. A outra variável que a gente também pode trabalhar é a temperatura da água. Então assim, é um método super versátil, é um método que traz uma riqueza de sabores e aromas que a gente vai ver a partir de agora. Bora lá? Bom, vamos então preparar a nossa prensa francesa ou French Press. Para isso eu vou guardar essa aqui e eu vou usar a minha prensa francesa, que é a que eu gosto, que é essa aqui, ela é inteira de vidro, é um vidro super temperado, tá, gente? E a alça dela é muito interessante porque não passa o calor do vidro para a alça, tá? Essa French Press é uma French Press importada da Melita e eu adoro trabalhar com ela, super fácil de limpar, super fácil de preservar, é uma malha inclusive mais fininha, tá, do que as normais. O bacana da French Press é que é o seguinte, você consegue achar diversos modelos, diversos designs, aonde a forma de trabalhar com ela é exatamente o mesmo. Então tem para todos os bolsos, para todos os gostos, essa aqui é a minha preferida. Eu gosto muito de trabalhar porque ela é límpida, você vê tudo, não tem nada na frente dela que possa atrapalhar, tá? E é uma French Press que ela é relativamente grande porque ela, você consegue servir até 6 xícaras de café. Então é bacana quando você está em grupo, quando você está recebendo pessoas em casa ou né, para uma família, ela vai muito bem. Tá? A título de curiosidade, existe esse mesmo modelo, só que pequenininha. Então, quando eu estou em casa, sozinho, eu uso a minha pequenininha, mas ela vai muito bem e não esquenta a alça. Tá bom? Então, agora vamos falar do grão de café. Bom, o grão de café a gente vai usar, logicamente, o No More Bad Coffee, tá? Que é um grão que eu torrei essa semana, tá? É um grão, uma peneira 18, de um catuai vermelho orgânico da região de Ouro Fino, Minas Gerais. Tá? Eu usei uma torra média, então ele está... nossa, que cheiro maravilhoso. Tá? Então ele está bem torrado, bem bonito. Tá? A gente sempre pede para usar café especial, por quê? Porque esse aqui é o meu torrado, tá? Especial, é um café de 90 pontos, e esse aqui é um café tradicional. Né? Então a gente já vê na cor que isso aqui já está passado, já foi carbonizado, enquanto esse aqui é um café super caramelizado. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor, eu até moí um pouquinho de cada um para vocês olharem aqui. Tá? Então, esse aqui é um café tradicional, um café de gôndola, um café, inclusive, que ele já é vendido moído. Tá? E esse aqui é o meu café da No More Bad Coffee, o orgânico, que ele tem uma torra média. Qual que é a diferença? Né? A indústria acaba colocando esse café tradicional como torra extra forte, por quê? Porque ele é torrado ao extremo justamente para que todos
os defeitos desapareçam. Só que além de desaparecer defeito, desaparece também sensorial, desaparece doçura, desaparece frutado, desaparece acidez, ficando somente o indesejado, que é o amargor, tá? Um café especial, ele é livre de amargor e ele é torrado a ponto de os açúcares que ficam dentro do grão são caramelizados, trazendo essa cor de caramelo de chocolate ao leite. Bom, para a nossa receita de hoje da French Press, eu vou usar uma receita tradicional, uma receita feita pela maioria das pessoas, que é 1 grama de café para cada 15 ml de água, ou seja, 10 gramas de café para 150 ml de água. Então eu vou fazer 450 ml de café para a gente, usando 30 gramas de café, tá bom? Para isso eu vou usar a nossa balancinha, pesar 30 gramas de café, uau! Deu exatamente 30 gramas, tá? E agora eu vou moer essas 30 gramas de café numa moagem bastante grossa, grosseira, para que a gente consiga extrair o melhor dele. Perfeito, gente, café moído, vamos dar uma olhadinha nessa granulometria, tá? Um café, inclusive aqui, ó, bem grosso, tá? Ó, botar na mão aqui a gente vê lasquinhas de café, inclusive, tá? Então, um café bastante grosso para realmente impedir que venha muita borra para a nossa bebida, tá bom? Uma coisa super legal de fazer é a gente dar uma passadinha de água no fundo da French Press, uma água quente. Por quê? Porque a gente tira as impurezas do fundo do equipamento, além de deixar quentinho e preservar a temperatura da nossa bebida, ok? Então, colocando aqui, vou colocar agora os nossos 30 gramas de café. E é um método super fácil, super tranquilo de fazer, principalmente porque você não precisa de um filtro de papel. Então, não tem aquela coisa de, putz, acabou o filtro de papel, não tem como fazer esse café em casa. Com uma prensa francesa, gente, você sempre vai ter como fazer um café. Então tá aqui o nosso cafezinho moído grosseiramente, ok? 30 gramas. Então agora eu estou tarando a nossa balança. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar esse cronômetro e a gente vai fazer essa receita com 3 minutos de infusão, tá? Então com 3 minutos de infusão eu vou pressionar o êmbolo para a gente fazer a filtragem dela e servir esse café, ok? Então aciono o meu cronômetro, tá? E já coloco aqui, ó, um pouquinho de água, tá? No fundo. Então aqui eu coloquei 88 ml de água e dou uma boa mexida. Então vocês podem ver que já espumou, né? Já está soltando aquele CO2 que é normal de se liberar esse gás quando a água entra em contato com o nosso pó, né? Isso inclusive é um indicador de não só de frescura desse café, né, da torra fresca, mas também da qualidade desse café, tá? Então a gente mantém por 40 segundos esse bloom, esse florescer, né, para que a gente consiga extrair todos os óleos, e a gente vai completando a nossa prensa francesa até chegar a 450 ml de água. (452 ml de água), pronto. Então, já estamos com a água certinha para a nossa infusão. E agora, vamos esperar
chegar os 3 minutos para que a gente consiga fazer essa extração, né, dando essa pressão e separando o grão infusionado dessa bebida rica, ok? Então, daqui um pouquinho a gente já volta para fazer essa pressão. O bacana da prensa francesa, falar um pouquinho enquanto a gente ainda está aí nos últimos segundos, é que ela consegue proporcionar para a gente, para, né, os apreciadores de café, uma experiência sensorial riquíssima, gente. Por quê? Porque permite que nós, consumidores, conseguimos aproveitar o máximo tanto do aroma da bebida quanto da textura, né? Essa textura e esse aroma que vem da prensa francesa, ela vem de uma forma muito intensa. Então, é uma bebida que é uma das minhas preferidas, é o meu método preferido, principalmente quando se tem um tempo num domingo de manhã, num sábado pela manhã. É uma bebida que eu gosto muito de apreciar, principalmente porque ela é rica na cor, ela é rica em tudo que ela entrega. Então, agora a gente vai fazer a pressão e vamos servir esse café, tá? Então aqui eu já vou colocar a pressão, depois a gente serve aqui. Então a gente pressiona lentamente, tranquilamente, separando o grão encharcado da bebida e agora a gente serve. Então é legal notar a cor super vívida de caramelo, né? Isso demonstra uma qualidade incrível desse café. Então a gente fez 450 ml de água. Eu acabei extraindo aqui 200 ml em cada becker, justamente para mostrar, né, a complexidade da bebida, os aromas e principalmente os óleos essenciais em cima dessa bebida. E agora a gente vai servir. Vamos reservar esse aqui um pouquinho mais para tarde. E agora a gente serve. Né? É interessante notar como a coloração da bebida ela puxa para o caramelo, né? Então, além de puxar para o caramelo, é uma bebida que ela é mais turva, ela não é tão limpa quanto uma bebida feita num coador de papel, mas ao mesmo tempo ela traz uma cor mais vívida, mais rica, bem viva, e essa cor se traduz justamente na riqueza do sensorial, dos aromas e do sabor dessa bebida. Então, não vou deixar o Rica sem. Rica, esse aqui é seu. E o meu é esse aqui, vamos provar. Realmente é o meu método preferido. Gente, aproveitando, terminamos aqui a nossa prensa francesa. Pô, mas aproveita para dar um like, para se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida ou algum tema, alguma coisa que vocês querem que eu fale mais e que a gente monte um vídeo novo, bota aqui nos comentários que com certeza eu vou ler com carinho e a gente vai preparar um material ainda mais legal, tá bom? Bons cafés para vocês, valeu!